Começou mais um episódio do nosso MDNcast, podcast do Clube Mulher de Negócios, aqui onde a gente desenvolve mulheres ambiciosas e acelera negócios valiosos, de Florianópolis para o mundo todo, diretamente aqui do Bananecos, nosso estúdio de podcast, onde você, mulher de negócios, tem um cupom de 10% de desconto na sua primeira locação, que é um presente do Bananecos para incentivar você a levar sua mensagem para mais pessoas. E também a gente não pode esquecer de falar do nosso patrocinador, a Meta Agência Digital, que cuida de todo o branding, de toda a comunicação, dos conteúdos, do design do Clube Mulher de Negócios. Então, se você gosta da nossa identidade visual, da nossa comunicação, do nosso conteúdo, você pode ter também no seu negócio. O link da Meta Agência está aqui embaixo para você se conectar e falar mais com eles sobre essa questão do seu posicionamento digital. Mas hoje a gente tem um episódio muito legal com uma aliada do Clube Mulher de Negócios, que é uma especialista na beleza. A gente sabe quanto a beleza é importante para nós, mulheres de negócio, como uma ferramenta não só de autoestima, mas também uma ferramenta de vendas, porque a gente sabe que autoconfiança vende, a gente sabe que autoestima vende. Então hoje eu vou apresentar para vocês a doutora Edna Zapparoli, que é a nossa convidada, que é uma mulher que une técnica, sensibilidade e coragem em cada passo na sua trajetória. Ela é gaúcha de origem, canceriana de alma, e ela saiu de uma cidadezinha pequena de 5 mil habitantes no interior do Rio Grande do Sul para conquistar o seu lugar no mundo. Hoje ela é cirurgia dentista, formada pela UFSC, apaixonada por estética e harmonização facial. A Edna é especialista em harmonização orofacial e criadora de um atendimento exclusivo que une ciência, segurança, beleza e leveza. Com mais de 14 países no passaporte e uma energia contagiante, ela mostra que a estética não é sobre mudar ninguém, não é sobre mudar a fisionomia de ninguém, mas sim sobre revelar o melhor de cada um. Edna, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde, que bom estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite, Paola. Acho que a nossa troca hoje aqui vai ser muito legal. Vai ser muito legal, porque as mulheres de negócio amam esse assunto e a gente vai poder falar desses mitos, desses medos e também como que a gente pode ficar mais linda sendo a gente mesma através da harmonização facial. Então eu quero saber primeiro, Edna, você saiu de uma cidade pequena no interior do Rio Grande do Sul para estudar na UFSC, que é a nossa queridíssima e renomada Universidade Federal aqui de Santa Catarina, de Florianópolis. E eu quero saber o que te motivou a seguir esse caminho na odontologia e depois na estética. Então, Paola, vir de uma cidadezinha tão pequena é sempre um desafio pra gente, né? Eu morei em São João da Ortiga, meus pais moram lá até hoje, uma cidadezinha minúscula. E quando eu era mais jovem, eu não via as oportunidades ali. É uma região bem do interior do Rio Grande do Sul, que a gente, naquela época, não tinha muita disponibilidade de universidades federais. E eu tinha na minha cabeça que eu queria muito, na minha vida, era o ápice do meu sonho de estudante, poder fazer uma universidade federal. E ajudar meus pais com isso também, né? Então, a ideia foi amadurecendo durante o ensino médio. E aos 17 anos eu saí de casa para estudar. Tive um longo trajeto, né, de muito esforço, de muita dedicação, até que a vida me trouxe para Florianópolis. E nos dias que eu coloquei o pé aqui, eu disse, não, é aqui que eu quero ficar. E realmente a UFSC era o meu sonho, né? Só fortaleceu essa ideia. E aí, dentro do curso de odontologia, a gente tem um leque infinito de opções, né? Tem ortodontia, tem cirurgia bucomaxilo. E eu sempre gostei muito de sorrisos, né? Sorriso é a porta da alma, dizem. Então, eu sabia que as minhas mãos poderiam ser muito bem aproveitadas neste ambiente, né? Nessa profissão. Sempre gostei muito de detalhes, então a odontologia era realmente uma profissão que se encaixava muito no meu perfil. E no meio ali da escolha da especialidade, o que eu gosto? Gosto de cirurgia, não gosto, gosto de prótese. Numa semana acadêmica, eu tive uma palestra sobre preenchimentos faciais. Numa época que a gente não falava sobre isso. Ninguém sabia o que era direito. Nem eu, inclusive, né? Uhum. Então, desde aquele dia eu disse, nossa, que demais! Eu posso trabalhar com sorrisos, mas eu posso trabalhar com o rosto inteiro. Né? Porque a odontologia permite isso pra gente, né? Nós somos experts ali em ciência da cabeça e do pescoço, então a gente é muito apto para trabalhar em toda essa área. E aí foi amor à primeira vista, eu amei e resolvi seguir esse caminho.
Muito linda essa sua trajetória de conquistar o seu espaço, porque a gente sabe que entrar numa faculdade federal é um desafio, porque muitas pessoas querem essa vaga, então poucos conseguem. Então você já foi selecionada ali através da sua coragem de sair de uma cidade pequena e ir atrás dos seus sonhos. Então parabéns por isso. Obrigada. E que bom que você encontrou a sua missão de alma no seu trabalho, que é o que uma mulher de negócios tem hoje em comum, é trabalhar com sua missão de alma. Então, elas procuram um clube para se desenvolver, para se conectar com outras mulheres e para levar sua missão de alma para mais pessoas, assim como você está fazendo aqui hoje, levando essa mensagem para mais pessoas. Com certeza. E, Edna, conta pra gente, você fala muito da importância da naturalidade na beleza. Isso está muito em alta hoje porque a gente passou por um período onde a estética, a artificial, ela tomou conta das redes sociais e das pessoas. Inclusive, as pessoas têm até medo hoje de procedimentos por conta disso. Então, eu gostaria de saber qual que é o segredo para você unir essa técnica com sensibilidade e naturalidade? Esse é um assunto um tanto quanto importante, né? Diante da expansão da harmonização orofacial, a gente teve essa questão muito da resistência dos pacientes hoje, depois que a área cresceu em fazer harmonização. Paola, a ciência, ela traz pra gente um leque de artimanhas, né, de artifícios para que a gente consiga realizar um bom trabalho. Mas de nada adianta a gente ter as melhores tecnologias e a gente ter os melhores produtos se a gente não tem um olhar aguçado, né? Se a gente não tem a expertise mesmo da nossa área. Porque o que acontece? Tem vezes que a paciente chega no consultório e me diz assim, doutora, eu não tô feliz com o que eu tô vendo. De verdade, não tô feliz. Eu tô me sentindo mal. Eu tô me sentindo insatisfeita com o que eu vejo no espelho. Eu não gosto, eu já não quero mais sair, eu já não quero usar o cabelo preso. E eu vim procurar uma alternativa para isso. E aí eu pergunto para a paciente, tá, mas preciso entender de ti, o que te incomoda de fato? Me explica, o que tu não tá gostando mais? E às vezes o paciente pensa e diz assim, eu não sei. Eu não sei te responder. E aí a importância do profissional que a gente vai escolher. Porque tem momentos que eu vou chegar para ela e vou dizer assim, eu acho que você, neste momento, não está preparada para realizar um procedimento estético. Porque muitas vezes essas sensações de baixa autoestima, elas são multifatoriais, na verdade, né? Não é só de uma insatisfação estética. Então, ali dentro do consultório, na primeira consulta, a gente tenta entender a paciente para saber de fato se ela está se incomodando com uma questão estética ou se ela tá com tantos problemas fora dali que ela acaba buscando uma solução. Exato, buscando uma solução prática para um problema que às vezes, muitas vezes é sentimental, né? Então essa conversa ativa é super importante e é o primeiro passo da nossa consulta dentro do consultório. Perfeito. Isso é muito importante porque a gente está vivendo nessa era da importância. A estética é importante, não é futilidade, mas a gente está vivendo uma era de excesso de artificialidade. Muito, muito. E também de excesso de busca exterior. Então é muito importante, eu acho revolucionário, na verdade, uma dentista especialista em harmonização, em beleza, falar isso, né? Porque parece muito contraintuitivo, mas na verdade é aí que mora a expertise de você querer o melhor para o seu paciente. E a nossa profissão, ela mexe com saúde. Às vezes as pessoas acabam esquecendo um pouquinho isso, sabe? Tá bem banalizado, né? Exatamente. E a saúde é o pilar essencial da nossa vida. Se a gente não tem saúde, a gente não tem nada. Em compensação, a gente tem que aliar a nossa saúde com o nosso bem-estar espiritual, físico. Então, são muitos aspectos da nossa vida que são importantes. E a gente tenta aliar tudo isso dentro do consultório para que a experiência da paciente no final do tratamento seja 100%. Que ela se sinta realizada, que ela saiba que ela realmente tomou a melhor decisão em procurar um tratamento estético. Então, assim, se ela não está segura do que ela quer, a gente dá um passinho atrás, ela vai voltar para casa, ela vai refletir, ela vai pensar. Dentro da nossa conversa, a gente já vai captando, né, o que está acontecendo com a paciente. E aí, assim, ela consegue realmente tomar uma decisão firme e convicta do que ela quer. Até porque ela está investindo dinheiro ali. Até porque ela tá transformando um pouquinho o rosto dela, né? Então, eu acho
muito importante essa primeira conversa com o paciente, conhecer um pouquinho dele também, pra gente conseguir guiar o tratamento. Perfeito. Trazer que o paciente tenha segurança do que ele quer. Exatamente. Isso é muito importante, né? Segurança é a palavra número 1. Segurança e confiança, Paula. Se o paciente chega até mim e não sente segurança, não sente confiança, será que essa dentista ela vai resolver o meu problema? Eu posso procurar N profissionais no mercado, né? Sim. Mas ela saber que ela tá amparada, que o profissional tem um embasamento científico e é firme nas suas decisões, tanto pro sim quanto pro não, isso é muito importante. Total. Quando a gente fala de saúde, não é brincadeira. Não. E o barato pode sair muito caro. Mas eu quero saber uma coisa, olha só. As pessoas já têm na infância, no inconsciente coletivo, o medo de dentista. E agora soma o medo da harmonização facial, de ficar com a cara harmonizada. Eu quero saber qual que é a sua técnica, o seu método para você tornar esse processo leve e prazeroso, além da confiança que você disse que é segurança, a confiança que é tão importante para a sua paciente. Menina, isso é tão comum. É o dia a dia dos profissionais da odontologia. Sempre. Assim, de 90% 100% dos pacientes, 90% me dizem: ai, eu tenho medo de dentista, não gosto de agulha, não, sabe? Uhum. E isso é natural. O medo é intrínseco nosso. Ele é um mecanismo de defesa que a gente tem. E a gente precisa ter medo. O problema é quando o medo te impede de evoluir, de alcançar o que você quer. Então, como que a gente trabalha? No próprio curso de odontologia, ele já prepara a gente para lidar com o medo. Então, a gente tem técnicas específicas para lidar com o medo do paciente e fazer com que esse ambiente seja um ambiente de segurança e não um ambiente que ele vai se sentir acuado. Então, a paciente chega no consultório, ela é recebida assim, ó, com um cheirinho super gostoso na clínica, nada daquele cheiro de eugenol, aquela coisa horrorosa, né? Já começa com marketing olfativo. Ali. Então, os pacientes chegam, nossa, que cheirinho gostoso, já abaixa um pouco a guarda, né? Então, o ambiente limpo, extremamente limpo, organizado, amplo, né? O nosso espaço não é aquele espaço pequenininho, né? O paciente tem ali um espaço para se movimentar, né? Temos uma cadeira super confortável, ele senta, ele conversa. O meu modo de atendimento é até um pouquinho diferente de alguns profissionais, porque Paula, eu não gosto de verdade aquele degrau que a gente coloca às vezes o profissional da saúde. Então, o profissional tá aqui e o paciente tá aqui. Uhum. Não. Minha relação com os meus pacientes é uma relação de amizade. A gente constrói uma amizade ali. Então, eu tento deixar eles o máximo confortável para que elas contem um pouco da vida, a gente dá risada, sabe? A gente vê os bichinhos lá na TV e isso vai fazendo ele ficar mais tranquilo conforme o decorrer do tempo. Teve uma paciente em especial que morria de medo de agulha. Assim, meu Deus. Ela disse: Edna, não quero ver agulha, não quero ver sangue. Tudo bem? A gente colocou uma vendinha daquelas de dormir, ela deitou na cadeira, belíssima, sabe? E o final do tratamento, da nossa consulta, foi ela dizendo assim: gente, por que eu não fiz isso antes? Superou o medo na cadeira do dentista. Porque a gente às vezes vai com uma expectativa tão alta, às vezes pro mal também, né? Com certeza. E aí a gente tem uma experiência boa e isso realmente impacta, né, na nossa vida. Não, isso é uma cura profunda que você consegue fazer no seu paciente, né? De confiar, dele ir até lá, dele se permitir ficar vulnerável. Então, realmente, a confiança é um pilar necessário para qualquer venda, mas na área da saúde é muito importante. E a gente não pode banalizar, por mais que o mercado esteja banalizando, né? Na rede social a gente vê muito antes e depois, mas a gente não vê o processo. Não. Né? Será que aquela paciente que ficou com aquele rosto, ela foi para casa segura? Será que ela teve desconforto? Será que ela teve amparo? Será que ela tá segura do que ela fez? Porque às vezes, por mais que esteja bonito pro outro, será que tá bonito para você? Exatamente. Né? Então tudo isso que você trouxe é muito importante. Mas eu acho que a gente precisa também usar esse canal para desmistificar os mitos da harmonização orofacial. Quais são os mitos que você mais recebe no consultório hoje? Um dos maiores mitos, tem vários, né? Vários. A harmonização, ela é uma área cheia de mitos. Mas um que pouco se fala e eu acho importante a gente comentar é o mito de que o natural se constrói com pouco. Perfeito. Não, gente. Muitas vezes o natural se constrói com bastante produto. Porque não é quantidade, é técnica.
É técnica aliado à harmonia, aliado à simetria. Então, esses pilares da beleza todos são aplicados no decorrer do tratamento. Então, às vezes o paciente vem e ele quer pouquinho produto porque ele tem a sensação de que se eu colocar pouco produto, Vai ficar natural. vai ficar natural. Como se fosse uma regra. Exato, e não é. Às vezes a gente consegue errar quando a gente coloca pouco produto, né? Porque a construção depende de muito de caso para caso. Então não tenho às vezes como dizer para o paciente, eu com 2 ml de ácido hialurônico eu vou conseguir transformar o teu rosto. Se aquele caso não comporta. Sim. Né? Então, às vezes, os pacientes vêm com aquela ideia, não, doutora, eu quero só 2 ml, porque eu não quero ficar artificial. E aí entra, né, o feeling do profissional de dizer, não, no teu caso a gente precisa um pouquinho mais para fazer ficar natural. Um exemplo legal que a gente pode dizer é o queixo, né? Muito, menina. Muito, 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 muito. Queixinho retraído, né? Muitas pacientes têm e se incomodam muito. Porque o nosso perfil, visto de lado, assim, as mulheres amam, né? A gente prende o cabelo, a gente tira aquela foto tomando um vinho. O queixo faz muita diferença. E o queixo é uma região que comporta muito produto. Muito. Entendeu? E as pessoas não sabem. Não, porque o resultado fica tão lindo, tão natural, a gente com aquele perfil maravilhoso, assim, e quando você vê, você tem 13 ml no queixo. Gente, 13 ml. Só no queixo. Só no queixinho, né? Então, a naturalidade, ela vai se construindo com muita técnica e com muita ciência. Tudo respeitando o gosto do paciente, a harmonia do rosto dele. E assim a gente vai construindo, de pouquinho em pouquinho. Exato. 3 ml para uma pessoa que não tem queixo é pouco. É pouco. Para uma pessoa que já tem queixo, É muito. é muito. Depende, né? Então, por isso que o nosso olhar tem que ser muito aguçado para conseguir entender até que ponto a gente pode ir e até que ponto a gente não pode. Perfeito. Mas, doutora Edna, conta pra gente. Você é uma mulher de negócios, uma empresária, você tem seu próprio consultório hoje, mas antes você já empreendeu em outros consultórios. Eu acredito que isso é interessante para a experiência, mas também a gente abre mão de muitas coisas, inclusive da nossa forma de atender, da nossa forma de trabalhar. Como é que foi essa experiência antes e por que você optou por esse modelo? Bom, vamos lá. Eu sempre sabia, desde sempre, desde pequena, que eu queria ter meu próprio negócio, porque eu sou filha de comerciante. Né? Meu pai tem um mercado. Então, eu sempre achei lindo, assim, sabe? Você ter o seu próprio negócio. Era uma coisa que eu queria muito. Ao finalizar a faculdade, a gente não tem muitas opções, né? Hoje em dia, a odontologia, ela tem muitos cursos abertos e tudo mais. Então, o que o mercado te propõe, a gente vai e faz, né? Porém, trabalhando nessas clínicas, a gente tem que seguir o modelo de negócio da clínica. Não o que a gente acha que seria o ideal pra gente, né? Porque a gente tá debaixo ali de uma hierarquia. E algumas coisas não faziam sentido com o jeito que eu trabalho. Eu gosto muito de segurança. Eu gosto muito de um ambiente limpo, um ambiente confortável para o meu paciente, né? A minha ética profissional, eu não abro mão, é um pilar forte do meu trabalho. E aí chegou realmente um momento que eu pensei assim, não tem como. Como é que eu vou fazer um trabalho que vai contra o que eu acredito? E aí eu resolvi abrir o meu próprio espaço, né, para atender os pacientes da melhor forma possível. Perfeito. Essa experiência que a gente tem, ela é muito importante, né? Eu também já trabalhei em agências de marketing digital antes de ter minha própria agência. E acredito que esse caminho a gente aprende muito como não ser. Sim. E é um caminho muito importante, porque a gente aprende com os erros dos outros e a gente sabe exatamente como não seguir, né? Pra onde a gente não quer ir. E a gente vai descobrindo também que tipo de profissional a gente é. Se a gente dá conta de levar sozinho ou não. Tudo no começo é um desafio. Sim. Eu era uma pessoa extremamente insegura no meu trabalho. Quando eu comecei nessas clínicas. Eu acho que, na verdade, todo graduando né? Eu estive muito seguro. Então, não me via naquele momento conseguindo tocar um consultório sozinha. São muitas responsabilidades, né? Demais, demais. E assim, nosso nome sempre tá em jogo. Total. Né? Quando você sai da faculdade, tudo que você fizer, a responsabilidade é nossa, não tem jeito. Sim. Inclusive dentro de uma clínica. Ali, a responsabilidade também é minha. Sim. É muito. Então,
eu resolvi ter o meu espaço justamente por isso. Quando eu senti segurança de que eu podia... Até no começo foi difícil também, tá? Não vou, não vou mentir, no começo do consultório foi difícil também. Sim. Mas a gente vai pegando confiança, vai estudando, vai buscando alternativas e no final dá tudo certo. Exatamente. E acredito que a melhor parte de empreender é quando a gente vê o nosso paciente feliz e a gente tendo a liberdade de trabalhar da forma que a gente quer e ver, olha só, dá certo. Eu posso trabalhar da forma que eu acredito e eu posso transformar essa pessoa e eu posso ser muito feliz com isso. Exatamente. E assim, perfil de paciente, Paula, tem para todo mundo. Tem. Então, assim, tem perfis de pacientes que querem um atendimento mais rápido, mais direto, mais objetivo. Tem pacientes que querem ser cuidados, que querem ser ouvidos, que querem uma consulta maior. Sim. Então, assim, público tem para todo mundo. Totalmente. É só achar o seu. Acredito muito nisso, inclusive, tanto na questão técnica quanto na questão de atendimento, como você trouxe. Mas, Edna, depois dessa experiência, você teve muita clareza dos seus diferenciais. Quais que são esses diferenciais que a sua clínica traz hoje para o seu paciente? Acho que o maior diferencial é a escutativa. O maior. Na área da beleza, isso nossa, É muito importante, muito, não é? Muito. Eu sei porque, às vezes, a gente vai no médico, por exemplo. 5 minutinhos a consulta foi feita. Quem é você? Quem é você? Me fala a tua idade. Tá doendo aqui, tá doendo ali. Tá, tchau. Não, né? não trabalho assim. Até porque o meu sistema de trabalho eu tento evitar vender procedimentos. Eu não gosto de vender procedimentos. Uhum. O que eu vendo no final das contas? Eu vendo autoestima da noiva que vai casar e ela vai tirar um monte de fotos, Paola. E ela vai ter um álbum de fotografia para a vida inteira. No final da vida dela, ela vai estar olhando aquele álbum e vai dizer: nossa, como eu tava linda. Como eu tava linda, meu Deus, que dia especial. Como eu estava feliz. Como eu estava feliz, como eu estava realizada. Que bom que eu cuidei de mim. E como para a mulher é importante... A beleza está totalmente associada à segurança. Com certeza. Então, ela vai ser muito mais feliz naquele dia inesquecível se ela estiver segura da beleza. Exatamente. E essa segurança vem de onde? Da gente entender o que o paciente precisa. Não tem jeito, gente, não tem outro caminho de eu entender o estilo de vida do paciente, o que ele gosta, o que ele não gosta. Será que ele gosta mesmo de um perfil mais natural? Será que ele não quer buscar um pouquinho de status ali, mostrar que tem um preenchedorzinho, sabe? Ele corre? Corre muito? Não corre? Pratica exercício físico? Toma muito sol? Toma muito sol. Então, a gente só consegue traçar um perfil para o paciente e ter um atendimento extremamente exclusivo, que é o que eu proponho dentro do meu consultório, quando a gente conhece o paciente. O que é atendimento exclusivo? É o atendimento feito para você, pensando em você, na tua vida como um todo e no que você deseja. Nas suas proporções de rosto, no teu queixinho, sabe? No teu nariz. Teu nariz está combinando o formato do teu nariz com a tua boca, o teu queixo, o teu malar. Então, o atendimento exclusivo, junto com a escuta ativa, eles se complementam. Né? Total. E assim a gente vai construindo um tratamento para você. Às vezes o paciente vem pro WhatsApp: doutora, gostaria de saber preço. Isso é muito comum, né? Muito. Infelizmente. Comum, muito. Mas eu não tenho como passar um valor. Se esse valor depende de você. Da sua necessidade. Da sua necessidade, do que você espera, do que você busca. Eu não tenho como te passar um valor médio. Sim. É muito relativo. Às vezes você só quer um lábiozinho, assim, uma coisinha pouca, sabe? Tem muito a ver também com a personalidade, né? Porque o nosso rosto, ele comunica a nossa personalidade. Às vezes a pessoa, ela quer um nariz que não combina com a personalidade dela, uma boca que não combina com a personalidade dela. Exato. E às vezes assim, a pessoa é tão linda, tá? Tão linda. Tá, quero um lábio, um pouquinho mais de volume. Já tenho um desenho lindo, maravilhoso, eu quero um pouquinho mais de volume. Aí a gente coloca um volume, o lábio fica um pouquinho pra frente, o queixinho fica pra trás. Já tem que dar uma ajeitadinha no queixinho. A gente coloca mais um pouquinho do queixinho. Inclusive, teve outra paciente que me falou assim: minha amiga veio perguntar o que eu fiz. Se eu tinha mexido no nariz. Ela mexeu no lábio e queixo. Um perfil muito mais harmônico. Tirou o foco do nariz e harmonizou tudo. E aí, essa é que é a palavra-chave, harmonia. Perfeito. E, bom, você tem muitos procedimentos, você domina muitas técnicas. Eu quero saber quais que são os queridinhos dos seus pacientes. Meu Deus, queridinhos, muitos. Muitos. A toxina botulínica é um queridinho fortíssimo.
Porque a pessoa sabe que ela não vai ficar dependente do procedimento, né? Ela vai fazer, vai durar ali uns 2 meses, 3 meses. Depois, se ela não quiser fazer, tá tudo bem, né? Não vai ficar refém do procedimento. E geralmente é o tratamento de entrada para os outros tratamentos que a gente tem no consultório. O lábio também, as mulheres amam. Amam. E eu também, particularmente, eu adoro. Porque o lábio, ele tá no centro do nosso rosto, né? Traz uma feminilidade, uma jovialidade. Com certeza. E conforme a gente vai envelhecendo, o nosso lábio envelhece junto. E aí a gente vai ficando com o lábio pequenininho, né? A gente vai perdendo altura, vai perdendo volume. E o lábio é um fator importante pra gente olhar pra alguém e dizer assim, tá ficando um pouquinho mais velha, né? Então, rejuvenescer o lábio ajuda muito a rejuvenescer o rosto como um todo. Você falou do Botox. Eu quero saber da questão da vacina do Botox. Isso é recorrente, acontece muito, porque eu passei por isso. Acredito que foi a questão do Covid. Mas como que você lida com isso no consultório? Vacina, né? Efeito Vamos vacina. conversar sobre o efeito vacina. Bom, o que é o efeito vacina? Nada mais é do que o nosso corpo se adaptando ao que ele está recebendo. Isso significa, se a gente aplica demais, o nosso corpo vai entendendo aquilo como algo natural, tá? Tô falando uma coisa de uma forma bem leiga. Isso acontece com os hormônios também, né? Com tudo que a gente toma. Se a gente toma muito antibiótico, nosso corpo acostuma com o antibiótico. E ele deixa de reagir ao ambiente porque você já está acostumada com aquele produto, né? O Botox é a mesma coisa, a toxina botulínica ela é a mesma coisa. Então, o que acontece? Às vezes o paciente compra pacote de Botox, faça 5 aplicações durante o ano e seja feliz. Gente, isso é muito perigoso. Por quê? A sociedade também científica recomenda de 2 a 3 aplicações por ano, tá? Então, aplicou em janeiro, dali a 4 meses você volta a aplicar. Final do ano, aplica de novo. Ou de 6 em 6 meses. Isso faz com que o nosso corpo não crie resistência à toxina. Sendo assim, a gente vai ter um efeito mais prolongado dela, a gente vai poder usar esse tratamento por mais tempo. E assim a gente vai tendo uma viabilidade melhor desse tratamento. Agora, pessoas que correm muito, que se exercitam demais, elas têm uma quantidade de musculatura maior e mais forte. Tá? Então, se a gente tem uma musculatura mais forte, a gente tende a ter um efeito menor da toxina. Então, muitas vezes, daí a pessoa acha que é o efeito vacina que tá atuando ali. Mas o estilo de vida é extremamente importante. Vitaminas são extremamente importantes. Estar com a saúde em dia, tudo para o efeito da toxina ser o máximo possível. Perfeito. Então, os implantes hormonais que ajudam na questão do músculo também podem atrapalhar na questão do Botox. Dependendo dos... Às vezes, se você tem falta de alguns minerais, você pode ter uma diminuição da validade desse Botox, né? Da duração desse Botox. Então, por isso que é importante sempre você estar com a saúde em dia, com os teus exames em dia, procurar sempre fazer um check-up no começo do ano, para ver se hormônios estão bem, se as vitaminas estão bem, se os minerais estão bem, porque tudo isso vai interferir no tratamento estético. Perfeito. Né? Então, é super importante. E evitar o efeito vacina não aplique muitas vezes por ano. Não aplique. Não vai nessa de, 5 aplicações por ano. Ai, que legal. Isso não vai te fazer bem. Tudo que é em excesso não faz bem. A diferença do veneno e do remédio... Exatamente, é a dose. Exatamente. Então, por isso que a gente sempre pede para os pacientes aplicarem ou 3 ou 2 vezes por ano. Perfeito, muito bom. E em relação à questão do gerenciamento de envelhecimento, qual a idade você recomenda às mulheres procurarem esse gerenciamento? Bom, vamos lá. O envelhecimento depende de muitos fatores. Pega sol, não pega. Se a pessoa fuma ou não fuma, se bebe demais ou não bebe. Questões genéticas. Então, o envelhecimento ele é multifatorial, mas ele vai acontecer para todo mundo, ok? A partir dos 25 anos de idade, a gente perde 1% de colágeno por ano, tá? Então, com 35 anos, a gente já perdeu uma fraçãozinha bem significativa, tá? Então, eu acredito que 25 anos é uma idade ótima para a gente começar os cuidados, tá? Tanto na aplicação de bioestimulador de colágeno, quanto na aplicação da toxina botulínica. Eu sei que muitos profissionais usam a toxina botulínica como uma toxina... Como é que eles dizem mesmo?
preventiva. Mas a toxina, ela é preventiva em qualquer etapa da vida. Qualquer uma. Se com 50 anos eu usar a toxina, eu vou estar prevenindo mais marcas. E quando eu usar aos 25, eu também vou estar prevenindo. Então, o gerenciamento do envelhecimento, ele acontece tanto por uma alimentação saudável, exercícios físicos e começar a tratar no momento que a gente vê que a gente está começando a perder o nosso banco de colágeno. Né? Como se a gente tivesse 18 anos e ganhasse uma mesada do pai. 18 anos, agora você tá com uma mesada ali redondinha e a gente começa a gastar aos 25. A gente vai tirando essa conta, né? Uma hora não fecha, porque vai baixando e a gente não vai repondo. Mas aí o que acontece com essa questão do envelhecimento, né? Do gerenciamento do envelhecimento? Os pacientes de 50 anos que nunca se cuidaram vêm até o consultório querer começar a tratar a pele. Só que se a gente previne, a gente gasta muito menos dinheiro do que se a gente trata o problema. Perfeito. Então, prevenir é até financeiramente mais viável do que você esperar. Ai, não, vou começar a pensar nisso quando eu estiver lá nos meus 50, 60 anos. Lá você vai gastar muito mais dinheiro. Então, prevenir sempre é um ótimo negócio. Gerenciar isso desde cedo é ótimo. E também correr riscos de ficar artificial e até mesmo de ter algum problema nesse procedimento, né? Exatamente. Por exemplo, a questão da flacidez de pele, muitas vezes a gente não consegue tratar no consultório. Aí a gente faz o quê? Encaminha para o médico, cirurgião plástico. Porque daí a gente precisa de um lifting que seja cirúrgico. Os nossos tratamentos pouco invasivos, eles vão até um determinado ponto. Se a paciente nunca se cuidou, tomou sol pra caramba, ainda mais em Florianópolis, que tem um sol lindo, praia. Isso tudo uma hora a conta chega. Então, com 50, 60 anos, se ela nunca cuidou, muitas vezes eu não consigo resolver o problema dela. Sim. E as pacientes querem tudo pra ontem, né? A maioria delas. Sim. E aí, às vezes, a gente tem que dizer que não tem jeito. A gente consegue tratar, ajudar, mas tem casos extremos que é só o lifting cirúrgico que consegue manejar ali. É incrível, porque essa questão do imediatismo está presente muito na nossa cultura, cada vez mais forte. Só que é incrível, porque as pessoas querem um rosto maravilhoso e não bebem água. Ah, pois então! Essa é uma luta que eu tenho comigo mesma todos os dias. Eu bebo pouca água. Como que a gente vai fazer um rosto ficar lindo se a gente não bebe água? Inclusive, o ácido hialurônico, ele puxa água, né? Então, assim, quer manter o ácido hialurônico bem na tua pele, durável? Se hidrate. Porque é ele que vai chupar a água, integrar nos tecidos e fazer com que esse tratamento fique mais ali, né? Então, a água é importante, até porque ela elimina um monte de toxinas do nosso corpo. Perfeito. Né? Como é que a gente vai ter uma pele saudável se ela tá seca, desidratada no deserto do Saara? Exatamente. Não tem saúde Não tem que... como. A beleza, ela vem com a saúde, não é? 100%. Uma coisa tá extremamente ligada com a outra. Não tem jeito. Perfeito. E doutora Edna, eu quero saber qual procedimento você não faz? Esse procedimento é o vilão, eu não faço. Nem que me paguem muito, eu faço esse procedimento. Eu não trabalho com laser. Ok. Não que ele seja vilão, tá? Não é isso de forma alguma. Mas no momento eu não trabalho com lasers. Okay. Eu acho que, especialmente para peles delicadas, a gente tem que ter muito cuidado. É agressivo, pode ser agressivo. Ele é agressivo, a paciente vai ficar com o rosto mais judiadinho por uns pares de dias. Então, assim, quando é mais agressivo, eu tento não trabalhar. Eu não trabalho... Eu vou falar um produto que eu não trabalho de fato. PMMA. Isso não entra dentro do meu consultório. De forma alguma. Jamais. Então, as pacientes que entram lá me perguntam, né? O que tu vai usar em mim? Claro. E eu sempre digo, vou usar ácido hialurônico. Vamos fazer o tratamento. Oi, Paula, tudo bem? Tá aqui teu ácido hialurônico, a caixinha eu vou abrir com você. Eu abro na frente da paciente aqui, ó. Tá aqui. Ela tem também um selinho que vem dentro do produto, confirmando que é um produto de extrema qualidade, que é um produto de fato original, né? Tudo pela Anvisa, bonitinho. PMMA não entra. O que é a PMMA? Um polímero. Um plástico, né? Que se a gente coloca no nosso rosto, ele não sai, ele não é degradável. O ácido hialurônico não, ele é biodegradável.
tá? E é biocompatível. Isso significa que ele tem compatibilidade com os nossos tecidos e também ele é degradado pelo nosso sistema, então ele não dura para sempre. PMMA dura para sempre. Não tem como tirar, isso não entra no meu consultório. É muito bom a gente falar o que a gente não faz, porque aí a gente consegue mostrar muito bem pro nosso paciente, pro nosso cliente, quem que a gente é e se ele pode confiar na gente. Eu acredito que esse caminho de falar o que eu não faço é muito interessante. É verdade. Um procedimento que estava muito em alta antigamente era a bichectomia. Então, eu não faço bichectomia. Teve um boom da bichectomia ali um tempo. Mas a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo gordura do rosto. Sustentação, tá? E essa gordura muitas vezes é perdida, muitas vezes é realocada para outros espaços. Por que eu vou tirar uma gordurinha que tá ali ajudando a sustentar os meus tecidos? No final da nossa vida, ali quando a gente tiver uns 80 anos, a gente vai ter perdido muita gordura facial. E a gente fica com aquela carinha de caveira, né? Sem a bochechinha, sem tudo puxado. Eu não vejo muito sentido. Porém, tem pacientes que têm indicação, sim, de retirada da bola de Bichat, que é essa bolinha aqui que a gente tem na bochecha, que são os pacientes que têm o rosto mais gordinho e que se mordem muito. Aí, sim, a gente precisa tirar porque é questão de saúde, é questão da pessoa se sentir confortável. Que é muito ruim você ficar se mastigando, né? Não tem como. Não, é tortura. Então, para esses pacientes, sim, há indicação e ela tem que ser feita. É qualidade de vida. Perfeito. E um assunto polêmico também que está muito em alta agora é o Ozempic Face. Gente, meu Deus! Me conta, você tem recebido no consultório muitas pessoas que usaram as canetas emagrecedoras e tiveram esse derretimento facial que envelhece uns 10 anos, pelo menos, porque a pessoa emagrece. E aí, qual o tratamento que você opta nesse momento para esse paciente? O envelhecimento facial, acontece quando a gente perde gordura muito rápido, né? Então, assim, não dá nem tempo do corpo dizer, meu Deus, né? Emagreci. Calma, eu vou, né? Correr aqui junto contigo. Não tem como, tá? Então, o uso do Ozempic de vários remédios emagrecedores, eles vão fazer você perder gordura no corpo inteiro. Muito rápido. Muito rápido. Então, o que a gente precisa fazer para esse paciente? Ele tem que, com certeza, sempre suplementar as vitaminas e tudo mais, né? Para garantir uma saúde boa. E a gente tem que começar a reestruturar este rosto. Primeiro, entender, esse rosto tá flácido? Essa perda de gordura fez o rosto ficar flácido ou ele ainda tem estrutura? Isso pode depender da idade, da genética, enfim, de N fatores. Tendo estrutura, o que a gente faz? A gente opta por preencher. Então, a gente vai e preenche pontos específicos que estão incomodando esse paciente. Geralmente, a gente tem muita perda de sustentação aqui da olheira, né? Essa gordurinha que a gente tem na bochechinha, ela desce. Então, a gente consegue sustentar essa parte do rosto, trazendo um pouquinho para frente, criando um pouco mais de volume. A gente sustenta o malar também, que nas mulheres especialmente, né? A gente sempre tem essa distância entre um malar e outro um pouquinho maior do que a distância entre um ponto da mandíbula e a outra. Então, a gente tem que ir sustentando essas partes do rosto que dão essa sensação pra gente de jovialidade, né? Então, quando a gente emagrece, a gente realmente perde toda a nossa gordura. Então, o ácido hialurônico é o nosso aliado, né? Demais, assim, é um ótimo produto para trazer essa sustentação do rosto. Caso tenha flacidez, aí a gente começa o estímulo de colágeno ali para deixar essa pele bem grossa, né? Para conseguir sustentar ali tudo que a gente precisa fazer nesse rosto. Eu adorei essa sua explicação. Eu nunca tinha tido uma explicação tão didática para qualquer nível de consciência, no sentido de por que o Ozempic Face acontece. Porque aí você me trouxe muito tranquilamente, claramente, que é a questão da rapidez. É tão rápido que o organismo não tem tempo de produzir colágeno para poder colocar o rosto de volta no lugar. Então, quando a pessoa emagrece no processo normal, é mais lento, naturalmente, porque é um processo mais lento. E quando ela emagrece muito rápido, ela perde essa gordura e a pele não consegue reagir a tempo de ficar no lugar, né? Então, é necessário fazer esses procedimentos, porque senão você fica com um corpo mais jovem, né? Sim, mas o rosto magrinho. Então. E como o emagrecimento se dá muito rápido, a percepção de uma mudança de face, ela também acontece muito rápido. Por exemplo, se você tem um emagrecimento gradativo, você vai olhar no espelho e parece que você não emagreceu.
né? Sim. Tu diz assim, meu Deus, eu não tô tendo resultado. Daí você pega uma foto lá do ano anterior, você consegue ver muito bem a diferença. Quando a gente tem um emagrecimento muito rápido, muito brusco, você também vai ter essa sensação no teu rosto. Gera um impacto emocional. Muito, muito. E a gente tem que cuidar também das pacientes que correm bastante. Uhum. Elas correm, elas emagrecem bastante, e aí elas vêm com a queixa, ai, doutora, meu rosto tá derretendo. Olha só, aqui eu não tenho mais bochecha, eu não tenho mais, parece que tá tudo caído. E é aí que a gente entra com a sustentação mesmo. Trazer esse tecido pra frente, né? Não deixar ele lá todo molinho, fazer ele ficar firme. E aí a gente tem ótimos resultados. Ótimos. Perfeito. Doutora Edna, conta pra gente em relação ao networking. Qual que é a importância dele no seu negócio para você alcançar esses pacientes que precisam de você? Ai, gente, networking é a chave, né? Para qualquer empreendimento. É muito importante. Porque a gente faz conexões com outras pessoas, sendo elas pacientes ou sendo elas outros profissionais, né? Então, ou a gente capta mais pacientes e consegue ajudar mais pessoas, né? Mudar mais vidas, ou a gente aprende. Perfeito. Né? A gente aprende com outros empreendedores. E não adianta, a gente não cresce nessa vida sozinhos. A gente sempre precisa de uma rede de apoio, independente do que você faça. Saber que a gente tem com quem conversar sobre negócios é muito bom. Porque tem coisas que só o empreendedor passa. Não tem jeito, né? E a gente só consegue, às vezes, resolver algumas questões do nosso negócio conversando com quem já passou por isso, né? Então, vem muitos insights muito poderosos, muito legais, quando a gente tem esse networking, especialmente de empresários, né? Perfeito. E como é fazer parte do Clube Mulher de Negócios? E é ótimo, porque eu tenho exatamente isso, né? Exatamente isso que a gente procura. Mulheres que são ótimas no que fazem, incríveis, né? Que ajudam a gente a reconhecer no nosso próprio negócio, às vezes, as falhas e, às vezes, os pontos fortes. E aí, a gente sempre melhora os pontos fortes e melhora as falhas também, né? Então, o clube é um lugar, assim, que a gente pode se sentir confortável para se abrir, para falar de algumas coisas que, às vezes, doem, né? E compartilhar experiências crescendo juntas, né? Eu acho que isso é super importante. Total. Nós mulheres, nós temos esse perfeccionismo, esse medo de falhar, esse julgamento e essa necessidade de servir bem nosso cliente. E tudo isso pode fazer com que a gente simplesmente paralise. E quando a gente está no clube de negócios, a gente vê várias mulheres enfrentando esses medos e a gente se sente mais forte. Só de ver essas mulheres enfrentando, que a gente pensa, eu posso, né? Então, a gente tem várias referências, várias soluções e se desenvolve. Eu sempre falo que o desenvolvimento do nosso negócio nunca vai ser maior do que o nosso desenvolvimento pessoal. Com certeza. Então, a gente vê isso dentro de uma estrutura de negócio, até mesmo nos resultados das vendas, né? Então, exatamente. É muito importante quando a gente anda com essas mulheres, para a gente conseguir se desenvolver e também colher esses frutos dos nossos resultados através desse desenvolvimento. Exatamente, apoiar umas outras, né? Que bom poder apoiar mulheres a crescer. Né? A gente vê tantos homens super bem-sucedidos. Vamos, né? Nós, mulheres, também temos muitas mulheres maravilhosas, super bem-sucedidas, né? Mas eu quero que todas sejam. Então, exato. No que a gente pode se apoiar, a gente tem que. É importante pra gente, já que somos multitarefas, né? Então, ter nosso próprio negócio, ter o nosso ganha-pão, fazer o bem, fazer o que a gente ama com qualidade, com excelência e podendo ajudar outras mulheres, acho que isso é incrível. Exato. Eu gostei muito do que você disse da questão de ter outros profissionais, de olhar para outros profissionais, né? Que não como concorrência, mas como referência. E isso é uma coisa que eu sinto muito falta no mercado, né? Sim. O mercado é muito competitivo, o mercado feminino também. Então, às vezes a gente olha para o mercado masculino e não tem tanto isso. Então, é uma missão do clube trazer essa visão e cada vez mais a gente atrai mulheres como você, poderosas e generosas, que têm essa capacidade de admirar outras profissionais e não ver como concorrência, mas ver como aliada. Isso é muito poderoso. Fico muito feliz de você fazer parte do clube e agregar nesse egrégora cada vez mais com a sua generosidade, com o seu poder. Muito obrigada. Obrigada a você, Paula.
Estar nesse grupo é muito bom, eu sou muito feliz. Espero poder agregar cada dia mais, né? Estamos aí para isso. E as meninas do clube e as que entrarão também, no que puderem contar comigo, estou sempre aí. Mulheres do Clube Mulher de Negócios, procurem a doutora Edna para falar sobre a beleza, sobre sua estruturação, sobre o seu gerenciamento de envelhecimento. Muitas coisas aí ela vai poder te ajudar, porque as mulheres estavam falando para ela aqui nos bastidores. Quando as mulheres vêm aqui no podcast, elas falam, nossa, como eu envelheci. Mas é que essa câmera 4K, ela mostra tudo. Então, é muito importante a gente poder contar com profissionais que a gente pode confiar. Isso faz toda a diferença. E tirar as dúvidas, né, Paola? Eu sinto que às vezes elas têm medo de tirar dúvidas. E aí eu falo, tu me pergunta o que tu quer me perguntar. Tô te dando a oportunidade. Eu brinco com ela, você não me esconda nada, me pergunte tudo, né? E inclusive um dia que a gente fez um encontro lá do clube, falei para as meninas, me perguntem, tirem as suas dúvidas, não fiquem com isso no coração. Porque só assim vocês vão entender se vocês querem realmente fazer um procedimento estético. Se vocês estão pronta para isso ou não. Perfeito. Porque ir com dúvida não dá. Não dá. Não dá pra ir com dúvida, não dá pra ir com medo. E através desse conhecimento a gente perde o medo e tira as dúvidas. Sempre. Edna, conta pra mim, qual conselho você daria pra aquela Edna que saiu de casa, jovem, pra conquistar o mundo e que agora trabalha com a sua missão de alma? Não tenha medo. E se tiver, tá tudo bem. Só vai e faz. Sabe? Vai e faz. Eu sei que tudo que a gente não conhece é muito difícil, né, Paula? Mas é pra mim, é pra você, é pra doutora Mariana, é pra todo mundo. Então vai e faz, sem medo. Se criticarem, tá tudo bem. Nem sempre a gente vai acertar, né? Se der certo, ótimo. Que bom, né? Mas não tenha medo. E não se sinta insegura frente ao que você não sabe. Né? Isso, insegurança faz parte da vida da gente, tanto quanto medo, né? E a gente só consegue se tornar uma pessoa melhor errando. Sim. Não tem outro jeito. Total. E errando é que a gente realmente aprende, porque depois a gente nunca mais esquece. Exato. Né? Então siga firme, não tenha medo. Para as meninas que estão começando também na odontologia, sigam firme. É uma área esplêndida, é uma área que tem muitos campos. Você com certeza vai se achar ali no meio. Tem gosto para tudo, né? Então, uma área linda, excelente. Odontologia é uma profissão maravilhosa. Eu só tenho a agradecer ao que ela me proporciona hoje e a tudo que eu tive pela odontologia, né? Tanto em amizades, quanto em oportunidades, quanto em trabalho. Enfim, só siga reto, firme toda a vida e vai. Não olha para trás. Perfeito. E qual mensagem você deixa para aquela mulher de negócios que está em casa, que não está satisfeita ou ainda está insegura de investir em si mesma e na sua autoestima, na sua saúde? Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã, não deixe. Amanhã a gente nem sabe se vai existir. Ontem já passou, a gente não tem como resolver. O nosso presente é o que a gente tem de mais valioso na nossa vida. E a gente só pode cuidar da gente hoje. Amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Então, muitas mulheres acabam tendo outras prioridades na vida, natural, né? Filhos, casamento, marido, suas próprias carreiras. Elas vão esquecendo muitas vezes de cuidar, de se cuidar. A gente é ensinada na vida a cuidar dos outros, né, Paola? E a gente vai ficando. Não deixa para depois. Não deixa. Às vezes depois a gente não tem mais muito o que fazer. O autocuidado é hoje. A gente tem que ter o autocuidado mental, o autocuidado físico, né? Isso é importante. Então, esse é o meu maior recado. Não deixem para depois. Que às vezes o arrependimento bate. Perfeito. Sabe? E nada melhor que a gente chegar ali, né? Não sei, não tenho 50 anos ainda, mas eu vou chegar lá, espero, amém. Mas a gente chegar na cidade, se sentir bem, se sentir linda, se sentir poderosa, né? Gostando do que a gente vê no espelho. Autoestima é tudo, gente, para todos os âmbitos da nossa vida. A autoestima é tudo, muda resultados, muda vidas. Pessoas que têm autoestima baixa têm outros resultados. 100%. 100%. Perfeito, doutora Edna, muito obrigada, adorei nossa conversa, tenho certeza que as mulheres de negócios se conectaram muito. Passa seu Instagram para elas seguirem você e acompanhar de perto esse trabalho lindo que você tem feito. Ai, obrigada a você pelo convite, amei, foi um papo muito gostoso.
a estética, ela tem tanto que a gente conversar, né? A harmonização orofacial, ela tem tanto que a gente falar que a gente poderia ficar falando. Mas fiquei muito feliz pelo convite, amei estar aqui com vocês. Eu espero que vocês tirem insights poderosos do nosso podcast, que vocês tenham esclarecido algumas dúvidas, né? E que eu sempre possa ajudar cada dia mais. Vocês me encontram no Instagram como doutora Edna. Tô lá sempre mostrando um pouquinho dos bastidores do consultório, alguns casos, exatamente. E vocês têm total liberdade, tem meu celular lá, o meu WhatsApp Business. Então, entre em contato, agendem uma consulta, venham me conhecer, né? Isso é muito bom. Venham me conhecer, tomar um cafezinho, né? Mulheres de Negócio, eu vou deixar aqui no link da descrição o link do Instagram da doutora Edna. Lá no link da bio dela vai ter o link do WhatsApp para você conversar com ela pessoalmente, porque a gente sabe que profissional a gente escolhe por conexão, por identificação. Então, se você se conectou com essa mensagem, com o trabalho dela, fale com ela, agende a sua consulta, porque através dessa consulta ela vai poder te dizer como que seria feito esse tratamento pelos olhos dela, pela mão dela, pela expertise dela e pela história dela. Doutora Edna, muito obrigada. Obrigada a você. Adorei. Espero que a gente se encontre em breve. Em breve a gente se encontra nos encontros do evento Clube Mulher de Negócios. O próximo evento é o Sunset de Negócios, que está chegando. A próxima data vai chegar, a gente vai divulgar para vocês. E se você é uma mulher de negócios e quer estar nessa ambiência, à altura dos seus sonhos, com mulheres poderosas e generosas como a doutora Edna, você pode se tornar uma aliada do Clube Mulher de Negócios. Para isso, é só clicar aqui no link embaixo, que tem a palavra-chave para você mandar lá no nosso Instagram, que é o MDNcast, que você vai receber uma condição especial para fazer parte do clube. Vou deixar os links aqui da doutora Edna, do Bananex, para você também fazer o seu podcast, seus conteúdos, levar a sua mensagem para mais pessoas. E por hoje é isso, Mulher de Negócios. Aqui a gente desenvolve mulheres ambiciosas e acelera negócios valiosos. Eu vejo vocês no próximo episódio.